E aí, pessoal, começando mais uma segunda Gestáltica aqui. E hoje a gente vai trabalhar o livro do PHG, Gestalt Terapia, nosso clássico, tá? A gente está iniciando o capítulo 13, ajustamento criativo, contato final e pós-contato. Então, seguimos por aqui. Para quem quiser acompanhar, tá na página 220. E para quem não me conhece, meu nome é Lara Monteiro, sou psicóloga clínica e Gestalt terapeuta. Vamos lá. Subtópico 1, unidade de figura e fundo. O contato final é a meta do processo de contato, mas não seu final funcional, que é a assimilação e o crescimento. No contato final, o self está absorvido de maneira imediata e plena na figura que descobriu e inventou. No momento, não há praticamente nenhum fundo. A figura incorpora todo o interesse do self, e o self não é nada mais do que o seu interesse presente, de modo que o self é a figura. As faculdades do self estão realizadas agora, de modo que o self se torna alguma coisa, mas ao fazê-lo deixa de ser self. Evidentemente, uma posição semelhante só pode ser alcançada sob as seguintes condições. 1. O self vem selecionando a realidade com relação à sua própria realidade, isto é, vem se identificando com o que ativa e mobiliza o fundo e alienando o resto. Tem a ideia ali de intencionalidade de consciência aqui, trazendo que o self realmente vai identificando com o que ele se identifica, vai virando figura e vai construindo ali aquilo que a gente consegue perceber, né? E de alguma forma aliena tudo que foge do interesse. 2. Vem se dirigindo à realidade ambiental e mudando-a de modo que nenhum interesse relevante permaneça inalterado no ambiente. Então, de alguma forma ali, com a forma que se olha para o ambiente, né, a partir desse contato, tudo, né, a partir do contato é alterado de alguma forma, né? Então, transforma aquele ambiente que a gente está inserido e que a gente tem acesso. 3. Aceitou e completou as situações inacabadas dominantes do organismo, de modo que nenhum apetite permanece na awareness do corpo. Aí, de novo, né, o exemplo mais básico que a gente pode ter disso é quando a gente está com sede e a gente toma um copo d'água e aí a gente sacia a nossa sede, por fim, né, e tem acesso a essa informação de saciedade, né? Consegue perceber que, poxa, eu bebi água e agora estou completa, não consegui saciar aquela necessidade que estava urgente ali. 4. Durante esse processo, não foi meramente um artífice ativo da solução, nem um artefato passivo desta, porque esses dois são extrínsecos, mas adotou cada vez mais um modo médio e crescido na solução. Mais uma vez, colocando aqui a importância que a gente dá, né, naquilo que é nosso objeto de trabalho, que é a relação organismo-ambiente, em que não existe uma hierarquia entre esses dois, esses dois lados, né? Eu não diria nem exatamente que são lados, mas esses dois aspectos, eles são igualmente importantes para que a gente possa explorar esse campo. E de alguma forma, o que fala aqui é que para que exista um contato pleno, um contato final, é importante esse equilíbrio, né, entre organismo, ambiente e a nossa percepção em relação a isso. Alguém quer falar alguma coisa até aqui?
Gente, fiquem à vontade para colocar alguma coisa, né? Ou dar a contribuição de vocês, que é sempre muito bem-vinda. Vamos lá. Consideremos a natureza de uma awareness que não tem nenhum fundo ambiental ou corporal, já que a awareness é uma figura em contraste com um fundo. Semelhante awareness só é possível com relação ao todo e partes, onde cada parte é experienciada imediatamente como compreendendo todas as outras partes, e o todo é exatamente o todo dessas partes. Poder-se-ia dizer que a figura total é o fundo para as partes, mas é mais do que um fundo para estas. É, ao mesmo tempo, a figura das partes, e estas são o fundo. Expressando isso de outra maneira, a experiência não leva em conta quaisquer outras possibilidades, porque é necessária e concreta. O concreto é necessário. Essas partes, neste momento, não podem significar nenhuma outra coisa. Vamos dar alguns exemplos. No instante de insight, não existem mais hipóteses, porque compreendemos como as partes operam juntas. Entendemos o meio termo. E assim, à medida que um problema se aproxima do momento do insight, tudo começa a fazer sentido. E após o insight, a aplicação a casos adicionais é imediata e habitual. O problema foi contatado de uma vez por todas. De maneira similar, quando amamos, não há alternativa. Não podemos nos retirar, olhar para o outro lado e etc. Sentimos que quaisquer características adicionais que surgirem no bem-amado serão ou cativantes ou completamente irrelevantes e sem importância. Ou mais sombriamente, no momento de desespero final, não há mais recursos. A figura, em tal caso, nada mais é do que o fundo vazio, sem nada para realçá-lo. E este é percebido como sendo necessário, porque o impossível é um tipo de necessário. Mais uma vez, trazendo aqui, de alguma forma, essa importância que tem de a gente observar a Gestalt em si, né? A figura, né? O todo não é soma das partes, e a partir do momento que a gente pensa nisso, também as partes, elas não são observadas entre si sem identificar um contexto que elas estão inseridas e tudo que está ali presente naquele momento, né? Elas em si, as partes e o todo, elas formam uma gestalt e são importantes exatamente da forma que elas se apresentam, né? E isso é importante ser deixado claro para que não ocorra nenhuma interpretação, né, inclusive equivocada, do processo, e para que a gente possa identificar, né, o concreto daquela situação que se apresenta. E ali no finalzinho, né, ele dá esse exemplo do bem-amado. É importante a gente pensar que, inclusive nessa ideia que eu falei da intencionalidade da consciência, geralmente quando a gente está apaixonado, né, ou no início do processo, que está nesse lugar de encantamento ainda, né, dentro de uma relação, muito dificilmente a gente vai observar, porque nos interessa, as partes boas e que a gente se identifica dentro daquela pessoa, dificilmente a gente vai observar os defeitos, né? A gente vai se dar conta daquilo que nos incomoda, porque nesse lugar tem o nosso desejo envolvido ali, né? Naquela relação. E dentro desse lugar, o que vai ficar realçado, né, vai brilhar os nossos olhos ali naquele momento, é o que nos interessa. Mas aquilo não deixa de existir, o ponto principal é esse, né? Tá ali, só não tá como figura para nós.
Em semelhante todo relativo a partes, a figura fornece sua própria fronteira. Portanto, não há funções de ego. Em uma fronteira é escolhida, não há identificações, alienações e nenhuma deliberação anterior. Experiência é inteiramente intrínseca e de maneira alguma estamos agindo de modo deliberado em relação a ela. O relaxamento da deliberação e o desaparecimento das fronteiras é a razão da vividez e vigor extras. Por exemplo, o instante de insight ou o choque do reconhecimento. Porque a energia dedicada à contenção de si próprio ou à colocação agressiva de conexões no ambiente é acrescentada agora de maneira repentina à experiência espontânea final. A espontaneidade é percebida mais facilmente nos comportamentos onde houve movimento muscular deliberado. Por exemplo, movimento pélvico espontâneo antes do orgasmo e o espasmo, ou o ato de engolir espontaneamente a comida que foi bem e que é feita e degustada. Mais uma vez, mostrando a importância da corporalidade do nosso corpo dentro do processo, né, de insight e de contato, especificamente também, que é o lugar que a gente está se colocando aqui agora, porque, de alguma forma, a vividez, né, e de alguma... Estou tentando pensar em outra palavra para isso. Mas acho que sim, né? A vividez daquilo que a gente vivencia, né? A nitidez e a força daquele insight, daquela awareness que a gente está se apresentando, ela fica mais evidente quando a gente consegue se expressar a partir do corpo também. Né? Quando existem bloqueios, travas corporais, a gente percebe que a vivacidade da experiência ela se torna mais opaca, mais travada mesmo, né? O fluxo fica menos intenso da awareness. Em todo o processo de contato, há uma unidade subjacente de funções perceptivas, motoras e de sentimento. Não há graça, vigor, destreza de movimentos sem orientação e interesse, nem vista aguçada sem focalização, nem sentimento de atração sem o ato de agarrar, etc. Mas talvez seja somente no contato final, com sua espontaneidade e absorção, que essas funções são todas primeiro plano. Elas são a figura, estamos conscientes da unidade, isto é, o self, que nada mais é que o contato, passa a sentir a si mesmo. E o que está sentindo é o processo de interação entre o organismo e o ambiente. Vamos pensar que dentro do ciclo de contato a gente está quase chegando no final, né? O contato final é a penúltima fase e o pós-contato, que no caso muitas pessoas chamam de retração, seria a fase final do ciclo de contato, que na verdade não é final, né? Porque pensando que é um ciclo, a gente vê que isso continua, né? É contínuo e permanece acontecendo o tempo todo. Sempre há abertura e fechamento de gestalts ao longo da nossa vida inteira, e várias abrindo e fechando também ao mesmo tempo. De acordo com as nossas necessidades, né? E que se apresenta ali para gente. Aqui, uma coisa muito importante que o livro traz é esse lugar aqui de não há graça, vigor, destreza de movimento, sem orientação e interesse. O que isso quer dizer? De alguma forma, esse vigor que eu cheguei a falar, a graça, a destreza do movimento que a gente tem, é necessário que tenha essa orientação, o interesse envolvido, então a percepção daquilo que se busca, daquela necessidade que está ali urgente, né, que está ali a ser atendida, ela precisa ser bem mais clara para que a gente consiga atender ela de uma forma mais satisfatória e plena, né? E sem consciência disso, não vai ter vigor suficiente naquilo que a gente está fazendo, né? Porque a gente não vai estar ciente, consciente daquilo que a gente realmente está fazendo e do objetivo também daquilo que a gente se propõe.
Vista aguçada sem focalização, da mesma forma, né? A gente não consegue aprimorar a nossa visão, aquilo que a gente está buscando, sem a gente focar exatamente no que a gente precisa. Né? No caso, o sentimento de atração sem o ato de agarrar também diz daquele bloqueio que a gente falou, do movimento, né, corporal, que acaba impedindo que a vivacidade da awareness se apresente, né? Que seja que a força do nosso desejo, da nossa intenção ali, seja mais intensa. E aí, finalizando sobre o tópico 1, alguém quer falar alguma coisa antes da gente seguir? Boa. Acho engraçado. Tem uma compreensão, né, sobre a questão da figura e fundo, esse intercâmbio entre figura e fundo, que é o pessoal usa, acho que tem até acho que é um livro sobre dicionário da essoterapia, se eu não me engano, que fala sobre a questão do mar, né, da onda e do mar, para você fazer a relação entre figura e fundo, né, porque a figura é a onda, né, e o mar é o fundo. Então, você veja as sucessivas situações de ondas e que elas iniciam o processo e terminam o processo, né? Então, é a situação da figura. Forma a figura e depois ela volta para o fundo. E faz essa diferenciação entre a figura que se destaca do fundo e a figura que se destaca no fundo, que são duas coisas diferentes, né? Que quando você destaca a figura do fundo, então aí é uma composição inapropriada, né? Porque, na verdade, ela se destaca no fundo, né? Então, ela faz parte disso aí. Mas, de forma dentro dessa temporalidade dela, de completar o ciclo, quando ela completa o ciclo, ela retorna para o processo passa a ser fundo. Então, e traz essa imagem para justamente da percepção da transitoriedade, né? da transiência do fenômeno, né? Dessa impermanência, dessa situação de que tem a questão temporal, né? Então, todo ciclo de contato ele não é eterno, né? Ele tem um começo, um meio, um fim, que é a retirada. É necessário também se retirar, né? Na parte final, para ela quando ela se completa e sucessivamente começa a outra onda, né? Então são sucessivas ondas, nós somos sucessivas ondas, né? Que tem que se completar. Então, quando a onda não completada, ela fica inacabada. Então, e aí a grande uma das situações no processo terapêutico é justamente nessas situações de bloqueio, né? Desses processos inacabados, dessas ondas interrompidas, né? Interditadas, que são necessárias ser completadas, né? No processo aí, terapêutico. Só para trazer essa questão da situação, essa questão da intercâmbio entre figura e fundo, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa aí falo ali voz média, aí a ideia da questão do médio, né? Tá ligado justamente a voz média que é transcrita numa linguagem aí da gramática do grego e do sânscrito, né? Que hoje não existe mais a voz média, né? Então a voz média é considerada a voz original, né, do mundo, em que não há uma diferenciação, né, entre você e o mundo. A forma como estamos organizados, por exemplo, de que você se destaca do mundo. Ou você influencia o mundo, ou o mundo é influenciado pelo mundo, né? Ou o homem modifica a natureza, ou a natureza modifica o homem. Logo, os dois ficam intercambiando uma situação de ativo e de passivo. Ou o homem transforma a natureza, logo a natureza é passiva perante essa situação, ou a natureza transforma a forma como a gente pode ser. Então, a voz média acaba com essa situação, né? De que não há uma primazia entre o sujeito e o objeto, né?
colocado dessa forma, né? Entre sujeito e objeto. Então, o que existe, na verdade, é essa relação que é interdependente, esse processo de interdependência. Então, você não se destaca do, você é destacado no, né? Então, você está destacado num processo integral, que é anterior a essa construção a priorística, né? De um si mesmo, né? Então, a sua composição ela é elaborada a partir desse contexto integral, né? De mundo. E aí ele traz e reforça a questão da média, quando ele reforça aqui, mas o que é isso, média, 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 né? Voz média, né? Modo médio. Então, o modo médio que ele predica aí, acho que é justamente essa situação, pegando essa questão da voz média, do grego, do sânscrito, aí ele recupera é como se fosse uma relação originária do ser. É uma perspectiva ontológica. Essa também é uma perspectiva ontológica da nossa relação, né, no mundo também, né? Porque a relação que temos de ativo e de passivo é uma relação objetal, né? De sujeito de objeto. Né? E um pouco a filologia retoma, né? Essa questão não existe essas primazias, né, nem de sujeito nem de objeto. O que existe é um processo de relação que somos parte desse todo, né? E somos também esse todo. Por isso que ele brinca aí no texto aí, faz o jogo de palavras, eu, todo é parte é o todo, porque somos todos isso aí. Somos uma unidade e essa unidade também é um todo, né? Então, composta em outros subsistemas aí. Então, tem uma perspectiva de sistema aí também, né? De campo de sistema, desse processo aí de composição. Boa, Mário. E acaba que amplifica bastante, né, a sua fala aqui agora para gente, para pensar nesse lugar, justamente porque, como você falou, né, e trouxe essa informação também desse lugar da visão média e desse meio termo, é bem legal a gente ver, pensar nessa relação, né, sem a primazia de uma das partes, até porque e você até usou, né, que não se destaca, né, que ela está inserida nesse meio, e justamente por isso ela faz esse contorno, né, ela existe assim, dentro desse contexto. E retirado do contexto, realmente, faz se perder aquilo que se apresenta, né, já não estamos falando mais do concreto, mas sim de algo abstrato. E aí, essa visão média, acredito que seja essa atitude que nós temos, né, pensando na ideia do existencialismo também, que foge dessa atitude natural que a gente está habituado, né, dentro dos nossos valores e crenças, essa abstenção também dentro, né, da terapia, das crenças, daquilo que a gente acredita, para dar espaço para o sentido daquela pessoa que se apresenta ali na nossa frente, né? O sentido do outro dentro da própria vida, para que ele vá tendo uma maior percepção daquilo que ele vivencia, daquilo que ele traz, né, no setting, da forma habitual que ele acaba se apresentando dentro de vários contextos, né? E a terapia em si é um trechinho daquilo que se apresenta no todo, né? Então a gente ali também está tendo a oportunidade de ver em loco apresentado ali a dinâmica que a pessoa acaba apresentando em outras áreas da vida, em outras situações do cotidiano dela, né, que acaba sendo representada ali. E o diferencial da terapia, ele vem desse lugar também, né, da visão diferenciada que o terapeuta tem para olhar para essas situações. Eu acho bem interessante o ponto. E é importante também, né, essa questão
a gente se dar conta e tomar conhecimento do fundo do paciente, né? A gente tem a questão o que é a figura, mas é importante, por isso que e tomar conhecimento do fundo do paciente é conhecer o seu processo de espaço vital, que ele está agora, e a sua história pregressa, a sua história de vida, para que você possa ter uma compreensão das formas como ele de forma técnica, monta o seu cenário de vida. A composição, porque o ciclo de contato só tem sentido a partir da tomada de consciência do espaço, da relação ali e do espaço também do cliente que está ali. Porque a aplicação do ciclo de contato com o mecanismo, processo, por exemplo, de diagnóstico, sem tomar conhecimento desse fundo do paciente, do cliente, ele perde sentido, né? Porque ali você está tendo, de certa forma, aplicando uma técnica a partir de um ponto de partida totalmente representativo, que não condiz com a concretude da experiência da relacional que está compartilhada entre os dois ali. Então, o ciclo de contato ele só tem vigor, também isso, ele só se faz vivaz quando você toma consciência e toma pé no processo de relação do fundo da história do paciente ali. Porque é a partir disso que você pode ter uma opinião do processo que ele está, assim, de forma concreta, passando, né? Não é a partir de um ciclo de contrato a priori, que tem aquela coisa, o ciclo de contrato a priori. Eu aplico a questão né, sensibilização, fixação, tal, vai aplicando o ciclo ali de forma priorística, porque a técnica é essa. Aí você vai, mas antes de fazer esse processo, é importante saber qual é o sentido na composição do sujeito em relação àquilo, porque ele pode, inclusive, ter referenciais totalmente distintos ao que estamos acostumados. Então, a ideia é que você possa compreender, a partir do lugar que ele está, os sentidos que ele dá ao seu processo de estar no mundo. E, a partir disso, você pode estabelecer uma orientação no processo aí, uma direção em orientação metodológica do que é esse ciclo de contato, né, dessa vivência. Então, isso e também acho que considero importante, porque sempre o ciclo de contato também está relacionado diretamente à forma como a pessoa funciona. Não é a partir de um padrão do que é o ciclo do contato, mas é a forma como ele opera esse ciclo a partir dos conceitos e das representações e significados que ele dá na existência dele, de estar no mundo, né? Então, é também dinâmico, o ciclo de contato é dinâmico, de pessoa para pessoa também, né? Ele não é estático, que opera numa situação dinâmica. Ele é dinâmico que opera também numa situação dinâmica, né? Então, por isso que é fundamental a gente também se atentar e saber como é que está operando esse campo, né, do paciente, esse espaço vital ali dele. E tracejar a composição de certa forma, de intervenções a partir dessa dinâmica da relação e do paciente, né? Isso aí então, acho que também interessante também para que a gente possa não se prender a uma coisa um pouco a partir do ponto de vista estático aí. Perfeito. É pensar que não é um livrinho que você vai pegar, né, que você vai ter, não, a pessoa falou sobre isso, então quer dizer que ela está usando esse mecanismo de defesa. Claro que não. A partir do contexto, né, a partir do que a pessoa apresenta ali, a gente vai observando cada movimento que ela faz, né, a função de cada mecanismo, caso ele se apresente ali, tem um sentido, né, tem algo ali que sustenta aquela dinâmica, aquele padrão de comportamento. Então, assim,
tudo tem a ver com o sentido daquele cliente, a forma que ele se apresenta ali, né? A forma que a história dele foi construída, que ele entendeu a história dele ao longo da vida, né? Que ele construiu ali ao longo do tempo a própria personalidade, né? Que foi se moldando e se adaptando a determinadas situações, de alguma forma alienando algumas partes, se identificando com outras, como que esse processo aconteceu. E, mais uma vez, como você falou, a gente está falando de um processo que é dinâmico, não está cristalizado, não está parado no tempo, tem temporalidade, né, tem corporalidade, então está tudo presente nisso, e a gente tem que ficar atento também para não acabar achando, né, de alguma forma que é uma receita de bolo, ficar muito na tecnicidade e perdendo a amplitude do campo que você mesmo trouxe. É importante que a gente esteja atento a isso também, principalmente por esse ponto principal, que é o sentido do outro, né? A forma que tudo se apresenta para ele, né? E como que a gente vai trazendo isso para a consciência, ampliando a consciência, né? Na verdade, ele vai ampliando a consciência a partir da facilitação do processo terapêutico. Bom, a gente tem mais 6 minutinhos, eu acho que dá para fazer o 2 ali, a gente finaliza no final. Finaliza no final, é ótimo. A gente faz o subtópico 2 e permanece nele até a próxima vez que a gente for retomar o livro. Tá bom? Subtópico 2, o interesse em seu objeto. Tentemos analisar a absorção do contato final como sentimento, embora tenhamos de nos desculpar por nossa pobreza de linguagem. Ao analisar a sequência do processo de contato, mencionamos a sequência de motivações. Em primeiro lugar, os anseios, apetites e respostas a estímulos que levaram o organismo a expandir-se em direção ao ambiente. Por exemplo, a fome, uma alfinetada. Em segundo, as emoções ou sentimento da relação entre o apetite e a dor, etc. E alguma situação ambiental, por exemplo, o desejo sexual, a raiva, com estes evocando uma abordagem agressiva. Em terceiro lugar, a ativação mais ordenada de virtudes ou vícios, por exemplo, a determinação, a obstinação, que nos auxiliam em orientações, manipulações e conflitos complicados. Está claro que no processo de ajustamento criativo deve haver tais impulsos ou motivações que põem em relação a percepção do organismo de si próprio como um eu, fundo aceito. E a novidade ambiental percebida como um isso, um objeto a elaborar. Durante a absorção espontânea do contato final, aqui tem uma nota de rodapé que eu vou ler. A questão aqui não é a espontaneidade, pois todos os sentimentos são espontâneos, são atos do self. Mas, nas motivações, há uma percepção de nós mesmos nos desenvolvendo. Assim, na fascinação, somos espontaneamente atraídos a despeito de nós mesmos, mas na absorção, estamos inteiramente dentro do objeto. Entretanto, ok, Lúcia, tchauzinho para você. Entretanto, não há necessidade de tal motivação, pois não há outras possibilidades. Não podemos escolher de outra forma. O sentimento de absorção é esquecido do self, se esquece dele. Dedica-se completamente a seu objeto, e já que esse objeto preenche o campo inteiro, qualquer outra coisa é experienciada com relação ao interesse do objeto. O objeto torna-se um tu, é aquilo que aqui nos dirigimos. O eu afunda-se inteiramente em seu sentimento de atenção. Falamos de ser todo ouvidos, todo olhos. Por exemplo, ao escutar a música grandiosa, nos esquecemos e somos todo ouvidos. E qualquer isso possível torna-se simplesmente o interesse do tu. Empreguemos a palavra interesse para esse tipo de sentimento sem self.
Comparados com os apetites e as emoções, interesses têm determinada qualidade estática ou final, pois não são motivações. Um lado mais brilhante, a compaixão, e aí ele fala sobre compaixão aqui na nota de rodapé, e eu vou ler para vocês. A compaixão, o interesse do médico, parece ser precisamente motivacional e contínua, mas não é um motivo. A compaixão é o amoroso reconhecimento do defeito como potencialmente perfeito. E a continuidade é o preenchimento da potencialidade do objeto. O próprio interesse é final e imutável. Analiticamente, é interpretado como a recusa de nos resignarmos à nossa própria perda, por exemplo, a castração. Essa é a opinião de Jekyll. Na prática da compaixão, não é algum interesse do eu, mas a integração do tu que está em funcionamento. O amor, a alegria, a serenidade, a apreciação estética, o insight, são tais estados em lugar de serem operações de sentimento. O triunfo ou a vitória são exemplos interessantes, porque é provável que o tu, nesses casos, seja somente o ideal de ego. De maneira mais soturna, o desespero, o luto, etc., são interessantes, e podemos agora compreender como estes são terríveis, pois se não há nem ego nem tu, o sentimento é como o de um abismo. Para finalizar, em geral, em todo este livro, pressupusemos que toda realidade é plena de interesse. É real como objeto do apetite, emoção ou interesse. Desse modo, tanto os antigos quanto os homens da Idade Média sustentaram que o ser e o bom eram intercambiáveis. Isto está naturalmente em oposição ao positivismo contemporâneo, cuja realidade é neutra, mas também está em oposição à concepção analítica de catexia, de que o excitamento está vinculado ao objeto, uma concepção que se tornou plausível pelas cargas incomuns de energias em fetiches, objetos de referência e etc. Nossa opinião é que objetos sem interesse e excitamento sem objeto são abstrações da figura de contato plena de interesse, que no fim, potencialmente desde o começo, é a awareness espontânea primária da realidade. As abstrações parecem ser primárias na experiência se julgamos a partir de um fundo de deliberação inconsciente e dor indefinida, da maneira como discutiremos no próximo capítulo. E aí ele finaliza esse subtópico 2, falando sobre esse lugar, né, do interesse e do objeto, pensando em como que é importante que a gente tenha essa consciência, né, em relação ao lugar do interesse e também o lugar do objeto dentro dessa catexia, né, dessa situação que ele está trazendo aqui, como que, de alguma forma, quando ele traz que esses sentimentos, né, esses estados que a pessoa se apresenta, eles são importantes para que, de alguma forma, saia do objeto e a gente consiga, na verdade, mergulhar nesse objeto para assimilar, né, para integrar, para realmente entrar em contato com aquilo que se apresenta, né? Um dos importantes trabalhos que a gente faz é a agressividade, tem uma grande parte, né, influência nesse processo, é justamente desse papel de mastigação, né, de assimilação daquela informação que é trazida. Então, até que se vire um tu, né, e não apenas um isso, aquilo que a gente está entrando em contato, a gente passa por esses estados, né, por essas emoções, por aquilo que ele coloca aqui.
e são igualmente importantes para o processo de assimilação até de quem somos, né, de como que a gente se apresenta no mundo. Uma das coisas que ele falou, assim, que também é de suma importância, é que muitas vezes se apresenta ali algo, né, como figura, existe ali um interesse, mas ele não está especificamente ligado a um objeto, né? É a gente entender que existe um fundo por trás daquilo e que muitas vezes a gente não tem consciência do que é a real necessidade que se apresenta ali naquele momento, né? O que está no fundo, o que está fazendo com que, de alguma forma, mobilize aquela energia, né? Aquela intensidade, né? E aí ele aponta para a importância também desse lugar, né? De a gente não fechar ali um diagnóstico, né? Não fechar ali uma forma de perceber, uma percepção sobre algo, sem pensar em todo o contexto que aquilo tem inserido, né? A importância da gente abrir a visão para aquilo que se apresenta para a gente, né? Principalmente aquilo que a gente não vê, aquilo que em algum momento, quando a gente tiver um insight, vai parecer óbvio, mas que por diversas questões a gente acaba não tendo consciência, né? Também pela nossa história, né? Pelas alienações que a gente fez, pelas identificações que a gente teve, pela intencionalidade da nossa consciência, a gente acaba não observando o todo, né? Como a gente tem uma parte, na verdade, daquilo que se apresenta para nós, mas ainda assim é sempre pensar nessa possibilidade, né? Que se a gente fecha a visão, a gente não consegue ampliar, né? A gente não tem consciência do todo que está ali presente, né? Então, essa atitude também, para nós, é super importante de manter. Ok, pessoal? Então, finalizamos por hoje. Finalizamos a página 223. No nosso próximo encontro sobre o livro, a gente vai tratar sobre o tópico 3, exemplo de tato sexual, etc. Na página 223 também, tá? E é isso, finalizamos então esse encontro. Eu agradeço a participação de todos. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente finalizar? Não? Ok. Gente, então é isso. Desejo boas festas para vocês nesse final de ano. Tá? Ótimas semanas aí para vocês, boas férias, bons contatos, plenos, né? Awareness contínua para vocês. Vocês mantenham boas conexões, né? Desejo muitas felicidades aí. Muito gratificante estar ao lado de vocês ao longo desse ano inteiro, tá? E a gente se vê agora no próximo ano, tá bom? A gente vai combinar ainda direitinho qual vai ser a data, como vão ser os processos, e vai estar tudo programadinho no Telegram. Então, fiquem de olho lá no nosso grupo para manter contato, tá? Tchau, gratidão a todos, abraços gestálticos, bons estudos a todos aí ao longo dessa semana, tá bom? Tchau, Ok, tchau. tchau, tchau. Boas festas a todos.